E aí entra Maria Gabriela Ferreira com toda a sabedoria dela. Ela falou, depois que meu marido trouxe essa peça aqui para dentro de casa, todo mundo começou a ficar ruim. Sim. E aí ela chamou esse rapaz e colocaram dentro do ônibus e levaram para a vigilância sanitária. Chegou-se na vigilância sanitária, ninguém acreditou nela novamente. Faça um acordo com a tua família, com tua esposa e com teus filhos. Explique, né, o que você quer fazer, porque às vezes eles não entendem. Não entende, porque quando você chegar e falar assim, poxa, minha mulher não entende, meus filhos não entendem, ele não está entendendo que caminho você quer chegar sem você explicar para eles. E você vai se abdicar de muitas horas sem os teus filhos. Você vai se abdicar muitas horas sem a tua esposa. Estou na cabeça dele, mas inocentemente, imagino qualquer pessoa faria isso, porque inocentemente. Então saiu distribuindo para todo mundo, começou a chamar de pozinho do ouro e passou-se um tempo, começaram a ficar doentes. Só que as pessoas não entendiam que era aquilo. Seja muito bem-vindo ao Podcast na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill. Vocês estão bom? Hoje estamos com a primeira pergunta. Vocês conhecem Maria Gabriela Ferreira? Rapaz. Você sabe que uma atitude que você pode tomar hoje pode mudar a tua vida por próximos 5 anos? Isso é um fator muito importante. Você pode acordar 10 minutos atrasados. Você pode perder um grande negócio. Você pode perder uma oportunidade de conhecer uma pessoa muito boa que vai mudar a tua vida. E para isso hoje, para vocês entenderem sobre o que nós vamos estar conversando hoje, estamos aqui com Jonathan Alves, sempre com a participação dele. Vamos lá, Jonathan, no nosso tema de hoje é sobre... Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Veia. Estamos aqui hoje com um episódio muito legal, que é para falar sobre o efeito borboleta. Então já deixa seu like, lembrando que o episódio tá no Spotify e no YouTube. Seja nosso sócio, né, Magno? É isso aí, seja nosso sócio, você curte o nosso trabalho, compartilha, manda no grupo de pessoas, você sabe que é muito importante. E o que nós vamos falar sobre esse efeito borboleta? Pode dar um exemplo dele, são pequenos detalhes que mudam. Imagina você fazendo um churrasco e esquece de colocar um sal grosso na carne. Aí não vai, né, Major? Então, para a gente dar continuidade nesse nosso serviço aqui prestativo sobre efeito borboleta, nós vamos começar com um exemplo que é o nosso. Cada detalhe importa. Cada diferença faz toda a diferença em aonde você quer chegar no teu objetivo. Não é sobre isso, Jonathan? Olha, a gente é um exemplo claríssimo aqui do efeito borboleta, né? Porque se não fosse o Magno fazer um vídeo pela primeira vez, eu acho que nem existiria esse projeto, Magno. Não tem como ele não existir, né, Jonathan? Porque tudo você começa nos pequenos detalhes, né? Cada detalhe que você vai fazer, cada mudança, cada detalhe, ele importa. Você lembra do seu primeiro vídeo? Eu ia falar isso agora. Falou, cara, eu vou gravar. Eu vou falar pra vocês sobre o meu primeiro vídeo, olha que importante. E tem um detalhe importante sobre o meu primeiro vídeo, tá bom? Foi uma amiga minha e da Cris, que ela falou assim, Magno, por que você não começa a gravar? Eu falei, não, e eu comecei na pandemia. E eu lembro muito bem que o vídeo saiu horrível. E já era Magnus Grill, não? Antes já era Magnus Grill, porque eu só comecei a gravar de fato mesmo, da câmera que nem a gente está aqui hoje, na pandemia. E foi através... Eu fazia os videozinhos ali no Instagram, né? Eu postava lá de qualquer jeito. Então, nesse momento, eu decidi gravar e foi melhorando. Então, como diz muito, que está muito na moda, né? Você começa e depois você melhora. Então, esse efeito borboleta, eu acho que isso vale para tudo, né? Tanto aqui pra gente e tanto aí na vida profissional. Jonathan, qual foi o seu efeito borboleta, Jonathan? Cara, eu vou te falar que é legal, depois eu vou pedir pra a menina da edição pra gente colocar alguns takes antigos ali, todos os dias mesmo, né? Então a gente monitora ali, vocês não estão vendo aqui, mas no quadro ali. Em determinado momento, eu falei, o sonho dela é ser médica. Como eu vou realizar isso? Porque eu sou patrocinador. Você faça o que tem que ser feito. A diferença que você vai fazer na vida. Tem pessoas aí. Então ele começa a ficar tranquilo. O seu time de funcionários fica tranquilo. E você gravando tanto podcast, porque a gente mudou muito desde quando a gente começou, né? É muito legal, hein? Então vocês estão vendo o projeto hoje como tá, mas galera, vocês não tem noção do quanto mudou
Desde o comecinho, eu lembro que o Magno gravava na parte ali de trás era um banner, né, da empresa. É um banner, tem vários vídeos meus aqui na internet. Então você vai ver, quando eu comecei a gravar ele, primeiramente, não era um banner, tá bom? Respeito, era uma lona. Era uma... Cientista da NASA, cara, o cara ama o que faz. Ele... Era uma lona e na verdade não era no lugar, era no quintal. Então o meu quintal ele tem uma grade e aí eu comprei uma lona e mandei fazer todo o meu logo. Eu comecei ali e minha filmmaker, por família é fundamental, né? A minha filmmaker era a Gabriela, minha filha. Tem alguns vídeos lá que ela aparece. Tem alguns vídeos muito né? importantes. Então esse efeito borboleta que aconteceu com a gente. Desse banner a gente melhorou, foi pra cozinha, levamos o banner junto porque nós não tínhamos recurso. Depois nós mudamos o local porque eu já comecei a falar um pouquinho melhor ali. Aí a Gabriela foi me ajudando ali para ver como melhorava. Aí passou-se um tempo, a gente trouxe o Jonathan para cá. Aí o Jonathan falou, Marcos, precisa continuar gravando. Aí o Jonathan desceu, aí chegou e falou, precisa pintar tudo isso aqui, mudar tudo. Então a gente começou a mudar lá, contratamos uma pessoa para pintar pra gente. Mas não ficou do agrado, aí nós compramos um papel, aí sim compramos um banner, né, de cozinha. Fizemos mais um tempo ali, só que a luz estava estourada. E aí de novo mudamos, aí foi onde que a gente fez essa pintura. E essa pintura ficou bacana ali. Então tudo que você começa, isso é aquela história quando você encontra o teu amigo no meio do caminho, né? Aí eu te pergunto aí, faz quanto tempo você não encontra um amigo? E quando você encontra, você faz essa pergunta. E aí, como você tá? E o cara vai responder pra você, cara, casei, tô com 3 filhos, pagando conta. Então, assim, é uma coisa que acontece muito comigo, não sei se já aconteceu com você, Jonathan, você encontrar um amigo aí de muito tempo aí, e ele falar, meu, já casei, tô pagando o boleto, e aí você pergunta, quantos anos tem teu filho? E ele fala, cara, meu filho tá na faculdade, meu filho já se formou. Então, isso é o efeito de quem começou. Então ele noivou, casou e teve os filhos. E aí pergunta pra mim, e você, Magnão, como é que tá? Eu falo, cara, Gabriela tá formado, o Henrique tá acabando. Então já se passam 20, 25 anos tudo disso, né? Isso quer dizer o quê? Não deixe muito tempo para você dar o seu primeiro passo. E você, Jonathan, começou quando dá o teu primeiro passo desse efeito borboleta aí, meu amigo? Respondendo a sua pergunta, eu lembro quando a gente começou a conversar para trabalhar junto, eu fazia só algumas fotos pro Magno, né? E eu tava aprendendo também, e ele falou, cara, vamos aprender junto, vamos para cima, vamos trabalhar. E aí eu fui me especializando em vídeo, foto, a gente foi melhorando, tem algumas imagens também desse começo nosso, de como a gente melhorou essas filmagens. E aí depois eu vim para as vendas, então a gente foi evoluindo junto, né? Sim. E hoje resulta nisso aqui. A gente tá full time trabalhando, a gente abriu algumas outras empresas. Então a partir daquele momento que você me mandou mensagem, começou o nosso efeito borboleta. Isso é aquilo que eu falo, né? São os 10 minutos, se você dormiu mais cedo, se você acordou, se você perdeu. Então são pequenos detalhes que você muda na tua vida que vai fazer um reflexo lá dentro, né? Hoje o Jonathan é sócio da gente, da Alves Fotografia, né? Então o nome dele é Jonathan Alves Fotografia. Então viramos sócios para a gente estar produzindo todo esse conteúdo. Então hoje a nossa agência de fotos e filmagem é o que produz todo o conteúdo aqui para nós, da Magnus Grill, do grupo Magnus Grill. Então isso você entende. Se lá atrás, Jonathan, você não tivesse tomado a primeira atitude, talvez não seria você o meu sócio. Exato. E talvez se eu também não tivesse tomado a minha primeira atitude lá atrás, talvez eu também não te conheceria, né? E um fato muito interessante, como eu conheci o Jonathan, e por que é muito importante você ter a primeira atitude, eu estava fazendo um network. Lá no network eu conheci um cara chamado Nelson, e eu tava mudando, já tava no meu efeito borboleta ali, né? E falei pro Nelson assim, pô, Nelson, preciso arrumar algumas coisas aqui. E aí eu vou deixar junto com esse assunto. Você sabe por que eu conheci o Nelson? Porque eu queria fazer apenas uma planilha de organização. Olha isso, cara. Olha o meu efeito borboleta ali. Na planilha de organização ele me indicou um rapaz. Passando a planilha de organização, eu perguntei para ele de uma pessoa para tirar foto. Aí ele me apresentou o Jonathan. O outro rapaz da planilha não deu certo, nós dois não
nosso projeto não foi junto, porque você confiar em alguém que não tem dinheiro, que era o meu caso, combino pela 8ª vez você quebrando, então não tem como você, se você não acreditar no projeto. Aí o Jonathan veio, cobrou uma bagatela, que eu queria esganar ele, e ele falou assim, ó, meu valor é esse, e vou abrir o valor aqui, tá bom, Jonathan? Tá bom, tá bom. O primeiro valor que ele cobrou meu foi R$100, depois mais 40, que era do transporte, e aí isso foi aumentando e virou história. E por que isso, né, Jonathan? Hoje, cada um precisa acreditar nas pessoas, né, cara, para esse efeito borboleta de fato acontecer, né? E você vê como você fala muito de Deus, né? Deus usa as pessoas, né? Porque quando você conheceu o Nelson, eu fazia exatamente a mesma coisa com o Nelson. E aí a gente começou a conversar, começou a ter algumas reuniões, e como eu trabalhava com o Nelson, eu não conseguia trabalhar com o Magno. Então, depois de um tempo, eu saí do Nelson, o Magno esperou o tempo certo ali e falou, Jonathan, vem pro meu time, acredita aqui no projeto. Então, a gente começou com esse valorzinho, galera. E já fez muita coisa legal. Hoje a gente mudou ali a Magnus Grill, sim, realmente, né? O projeto, Jonathan, ele é justamente isso, né? Tem uma coisa que eu vou falar sobre o efeito borboleta, que é assim, você escuta o que Deus está falando para você? Você sente qual que é a diferença da sua intuição? Vou te dar um exemplo. Se alguém te dá um conselho, você vai nesse conselho? Ou como a gente diz, né? A gente fala, Deus, me mostra para mim se eu estou certo para fazer esse projeto ou não. Então, como você acreditar em uma pessoa? Cara, o conselho, se todo mundo fosse no conselho das pessoas, você se daria muito bem. Quem aí de vocês, responde aqui para mim no comentário, já escutou esse conselho mais idiota? Ah, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Galera, o conselho é muito bom. Ele é tão bom que todo mundo dá de graça e você não acredita e você não faz. Você não faz, exato. Mas se você fizesse pelo menos um conselho que alguém te desse, a sua vida mudaria. Eu lembro quando eu entendi sobre o conselho, que o rapaz falou assim para mim, cara, todo mundo te dá um conselho bom porque ele tem certeza que você não vai fazer. Você fala muito sobre isso. E se ferrar o cara que me deu o conselho, porque eu fiz um por um. E eu lembro quando o Nelson passou do Jonathan, ele falou assim, ó, o cara é chato, mano. Mas o cara funciona. E eu perguntei, por que ele saiu da tua empresa? E ele falou, mano, eu não consegui pagar ele. E aí chamei o Jonathan, liguei pro Jonathan, falei com ele. Eu não consegui pagar ele no primeiro instante. Você viu o que ele acabou de falar? Falei pra ele, ó, mais tarde eu te chamo. Chamei acho que uns 4 meses depois, mais ou menos. Aí ele veio com essa proposta. A gente começou a trabalhar, longo a longo, fui confiando nele. E aí ele foi confiando também em mim, foi acreditando, a gente foi crescendo junto. E agora você vê, o Nelson, ele não imaginaria que eu iria no conselho dele. Eu fui. E várias coisas que eu mudei, Jonathan, conselho das pessoas. Por isso que é muito bom você entender e escutar a diferença de um bom conselho. Claro que você não vai escutar aquele conselho idiota que assim, gaste todo o seu dinheiro a partir de você ter a competência de ganhar de novo. Esse não é um bom conselho. Agora, você é um bom conselho. A pessoa fala assim, ó, contrata fulano, que fulano é bom, vai lá e conversa com ele. Você está em dúvida se a pessoa é boa? Pede um tempo e pede discernimento a Deus, que eu acho fundamental. E eu acho um ponto legal aqui de pontuar sobre você acreditar no processo, né? Porque eu lembro quando a gente começou, eu sempre falava, Magno, tu não vai ter resultado do dia pra noite, tu sabe disso, né? E o Magno, cara, vamos pra cima que eu quero fazer. E eu falava sempre, e a gente veio ter resultado depois de um bom tempo assim do Magno acreditando. Sim. Não tinha retorno financeiro, mas ele tava lá apostando, e aí você vê um resultado depois de um tempo, né? Olha o que gerou aquilo, Magno. É porque o que acontece sobre isso? O efeito borboleta, o que ele dá para você, são os seguintes fatores, seguintes ordens. Você tem paciência sobre o que você vai mudar? Você tem um objetivo claro aonde você quer chegar? Isso é importante, um objetivo claro. Claro. Você trouxe a pessoa certa para ela acreditar nos teus sonhos? Você tem persistência para você chegar onde que você quer?
e você tem paciência pelo caminho que você vai correr, você vai estudar para tudo isso, porque quando eu trouxe todo esse time aqui para a empresa, eu queria imediatamente, queria na hora. O Jonathan falou, daqui 3 meses você vai ter retorno. Falei para ele, cara, é muito tempo. Ele falou assim, desse jeito, então eu não vou pegar o projeto. Eu fui contratar o cara de marketing, ele falou assim para mim, o Ricardo, Magno, 6 meses. Não, Ricardo, eu preciso agora. Ele falou, tô fora do projeto. Se eu não tivesse escutado o Jonathan, talvez eu não tinha melhorado. Se eu não tivesse escutado o Ricardo, talvez eu não tinha melhorado. Então isso que eu estou falando para vocês são pessoas que estão te dando conselhos bons. É quem você está escutando e aonde você quer chegar. E isso, Jonathan, vem de acordo quando você veio me chamar para ser sócio, né? Com o teu projeto, né? O Jonathan veio com um projeto para a gente colocar ele em prática. A gente só acertou algumas coisas e estamos nesse caminho em que a gente vai chegar onde que a gente quer também para os nossos objetivos. Porque tudo isso, lembrando, Jonathan, paciência e perseverança. Nós temos o alvo e nós vamos alcançar esse alvo. Acredite no processo, galera. Não tem caminho fácil. Se você achar caminho fácil, desconfie, porque lá na frente você vai ter problemas. Sim, literalmente, né? E aí a gente já vai para a segunda parte aqui do nosso bloco, que é uma série que tá bombando na Netflix. É o tema do podcast aqui, que é sobre o efeito borboleta e como você não prestar atenção nos conselhos, nos detalhes, nos avisos pode causar algo perigoso, que é sobre essa série aí que tá abordando, né, Maicon? Legal. Qual que é a série mesmo, Jonathan? Chama Emergência Radioativa, lá do Césio 137 de Goiânia. Cara, isso é uma série que tá bombando muito. É uma série, não sei se vocês já assistiram, ela tá na Netflix, ela é própria da Netflix, só tem uma temporada. E muito coincidência, porque eu assisti ela com minha esposa e depois o Jonathan veio pra gente trazer esse papo aqui. Então, qual a importância de você olhar aquela série, Jonathan, como negócio e como efeito borboleta, né? No começo eu falei pra vocês, se vocês conheciam a Maria Gabriela Ferreira. A Maria Gabriela Ferreira, ela foi a primeira a entender que esse radioativo veio de uma... Era de uma clínica que estava... Só para explicar aqui para quem não assistiu a série, super indicamos aqui para vocês. Foi um desastre natural que aconteceu lá em Goiás, onde teve uma clínica de radiologia que foi desabilitada. Então, tiraram tudo de lá e deixaram uma máquina que continha o Césio 137, que é muito radioativo, assim, perigosíssimo. Então, 2 meninos pegaram lá. Conta um pouquinho, Magno. Então, eles acabaram pegando para vender isso para o dono do ferro velho. Então, você vê o que é um efeito borboleta sem informação e o teu ego inflável, né? Os meninos foram lá inocentemente, pegaram essa máquina, levaram para o rapaz do ferro velho. O rapaz do ferro velho, ele viu que ele iria faturar muita grana. Olha como começa por um descuido de uma empresa. De uma empresa. Olha isso, um detalhe importa, né? E o detalhe, o que aconteceu com essas empresas? Uma empresa jogou para outra, elas foram desmontadas por causa de valores, mandou para um rapaz, para um órgão lá no Rio, esse órgão no Rio descuidou e não foi tirar. Demoliram todo, os meninos atrás de ferro velho, sem saber, pegou o negócio radioativo, levaram para o ferro velho. A gana do dono do ferro velho era comprar o produto. Desmontou aquele produto, todo mundo sem saber nada, por uma consequência lá atrás de ninguém ter feito o que tem que ser feito. E aí entra também a parada da curiosidade, né? Porque o Césio, ele é um pozinho brilhante. Então, quando eles viram aquilo ali e ele viu que tinha um valor alto, ele mostrou para todo mundo da família, ele jogou o pozinho na mesa. Porque na inocência dele, aquilo era muito lindo, porque o pozinho do Césio, quando você fica no escuro, ele fica brilhoso. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas inocentemente, imagino qualquer pessoa faria isso, porque inocentemente. Então saiu distribuindo para todo mundo, começou a chamar de pozinho do ouro, e passou-se um tempo, começaram a ficar doentes. Só que as pessoas não entendiam que era aquilo. E aí entra Maria Gabriela Ferreira com toda a sabedoria dela.
Ela falou, depois que meu marido trouxe essa peça aqui para dentro de casa, todo mundo começou a ficar ruim. Sim. E ela foi falar pro marido, mas o marido não querendo escutar, olha aí galera, volta de novo o conselho, hein? O marido não querendo escutar o conselho da mulher, ela muito sábia escondeu a peça dele. Sem ela saber o que era aquilo, mas ela entendeu que todo mundo passava mal, porque os meninos passaram mal, o marido passando mal, ela passando mal, começou a sair ferida no corpo dela, um outro rapaz que morava com ela também passando mal, ela escondeu do marido. Ela falou assim pro marido, a peça tá lá no ferro velho. E aí ela chamou esse rapaz e colocaram dentro do ônibus e levaram para vigilância sanitária. Chegou-se na vigilância sanitária, ninguém acreditou nela novamente. E ela falou, doutor, depois que meu marido trouxe isso para casa, todo mundo ficou doente. O doutor ficou meio sem acreditar, falou assim para ela, deixa essa peça ali do lado e amanhã a gente conversa. E vai pro hospital, porque ela estava passando mal. Mas agora eu quero explicar para vocês quando você coloca a tua mente para pensar. O cara não acreditou nela, mas o cara ficou curioso. Sim. Ele ligou para um amigo médico. O amigo médico falou, me conte mais. Aí o cara da vigilância contou. O médico, suspeitando que seria alguma coisa radioativa, ligou para um amigo que era um físico. Sim. Cara, olha o que é você prestar atenção em cada detalhe. Em cada detalhe importa. Cada detalhe importa. Cada detalhe na tua vida importa. Cada conselho importa, desde que você consiga entender o que a Dona Maria Gabriela entendeu. E só para vocês entenderem o nível da coisa, enquanto eles estavam pesquisando sobre isso, as pessoas que tiveram contato com o Césio foram para outros lugares e todo mundo estava irradiando outras pessoas sem saber, né? Sem saber, porque estava todo mundo na inocência por a pessoa não ter escutado lá atrás. Exato. Entende? Então, por isso que é um efeito borboleta. Ele é tanto para mal e tanto para bem. Então, você que está aí, quando alguém te dá um conselho ou te falar alguma coisa, pensa, analisa Ouça um pouco. pelos dois. Eu sempre, quando a gente tem uma decisão importante, é sempre bom você olhar pelos dois lados, né? Se faz sentido ou não, mas ouça pelos dois lados. Tem pessoas que já vêm com não na ponta da língua, às vezes, né? Sim. Que foi o caso do esposo dela. O esposo dela. Então, esse é um detalhe que você viu quando já descobriram, cara, uma pessoa alertou, então já tinha contagiado muitas pessoas. Não tem número exato, mas falaram que já morreram mais de 100 pessoas. Várias pessoas têm consequências ainda sobre esse produto. É tanto que ele foi levantado novamente por causa depois da série. Pessoas que já ganhavam um auxílio, porque isso perpetuou tantos anos, né? Coisa, ver até médicos de fora do país para ver, né? Porque o Césio... Eu fiquei tão curioso para entender o caso que eu fui pro chat GPT e comecei... Chat, como é que faz o Césio? Aí ele começou a falar, cara, isso não é uma coisa que se faz assim, é uma indústria nuclear que cria algumas coisas ali elementares para formar o Césio. Então não é tão fácil assim. Sim. São clínicas especializadas, aí você vê como o desleixo de uma pessoa causou um desastre lá na frente, né? E prejudicial, cara, a muitas pessoas. Então isso é a nossa vida. Escute as pessoas, fazem as coisas certas, age do jeito que tem que ser feito, não deixa pra lá. Sim, são coisas... Às vezes uma coisa que você deixa pra lá atrapalha a vida de alguém. Um exemplo disso, por exemplo, eu vi uma vez o Joel J falando sobre ele ter um problema no WhatsApp. Sim. E a gente tem, eu tenho esse problema de não responder na hora. Às vezes eu vejo a mensagem, eu filtro o que eu vou falar, falo, daqui a pouco eu respondo. Aí quando vai ver, das 7 horas da noite eu não respondi a pessoa. E às vezes atrapalhou a vida dela porque ela precisava dessa mensagem naquele momento. Aí o Joel fala assim, cara, tu viu a mensagem? 30 segundos para responder. Responde, pô. Responde. Mata 2, 3, mas responde. Porque às vezes essa pessoa tá esperando a tua resposta para, sei lá, comprar um equipamento para a empresa e você pode responder na hora e não fez. Sim. Você gasta tanto tempo desnecessário que numa hora dessa você também atrapalha os outros, Exato. né? Porque é aquilo que a gente fala, tem uma brincadeira que é assim, quando a tua família manda, você responde ela. Mas responde mesmo.
talvez a tua esposa quer alguma coisa, teu filho quer falar que te ama, teu filho quer conversar com você, a tua mãe está com saudade de você. Então, por algum motivo, o ser humano tem essa maluquice, né, de não querer escutar. Depois eu falo e eu respondo também todo mundo. E eu sempre falo, uma vez eu brinquei, eu falei, puta, eu tô respondendo no WhatsApp, aí do nada eu tô no Instagram. Mas não é sobre você mudar do seu WhatsApp pro Instagram. É você entender qual mensagem é que tá chegando para você. Então você vai ver lá mãe, pai, filho, filha, esposa, atenda. Você está participando de um grupo que é da empresa, atenda a importância, né? Isso diz muito sobre você e diz também muito qual é o teu comprometimento com cada pessoa, da importância que tem para você crescer com isso, né, Jonathan? Galera, pegando a deixa aqui, vamos fazer o nosso momento jabá, porque o papo tá muito legal, mas agora vem o nosso patrocinador oficial aí do episódio, né? Galera, ó, já dá uma olhadinha aqui, ó, nesse podcast que tá rolando agora. Vocês sabem aí que nós estamos com vários conteúdos aí no YouTube. Esse aqui é um diário de gravação que é muito legal. Clique aqui no QR Code falando que você veio pelo podcast que estava passando o nosso diário de gravação. E nesse diário de gravação vocês vão ter 15% no nosso cardápio de hambúrguer. Então, galera, a promoção essa semana, ó, um hamburguinho com aquela maionese caseira com bacon crocante, uma batata frita, um milkshake de morango e chocolate. Quer saber mais? Clique aqui no link para você entrar em contato com uma das nossas vendedoras e aproveitar esses 15% de desconto no nosso cardápio de hambúrguer, beleza, galera? Então já deixa seu like aí, lembrando que o episódio tá no Spotify também, para você que tá na correria ali. O Magno sempre fala na academia, eu sempre falo lavando a minha loucinha ali. Coloca lá no Spotify, os episódios estão muito legais. Esse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aí, é com o irmão do Magno, né, Magno? Fala um pouquinho sobre. O meu irmão, a gente faz uma mentoria há 7 anos, né? Então tá passando aqui, ó. Então por isso que é muito legal se acompanhar. Mas rolou esse dia, eu fui lá no grupo dele, ele tem um grupo de empresas. E aí nós fomos bater um papo, conhecer. Então é muito importante você andar com as pessoas certas. Um exemplo, o meu irmão mesmo. Na época, não sei se algum de vocês são novos por aqui, eu já está há bastante tempo conosco. Eu vendia bala no metrô quando a Gabriela nasceu, ela tinha acabado de quebrar também. E aí fui vender bala. E meu irmão, ele me deu o conselho, ele falou, cara, vamos vender bala lá comigo no metrô, a gente tira uma boa graninha, então dá para você aí, até você se levantar. E ele me deu o conselho, fui lá, vendi bala por uns 6, 8 meses ali com ele. E muito legal porque ele é empreendedor aqui também, igual a mim. E ele deu uma ideia na época que a gente falava assim, um dia eu trabalhava para ele, outro dia ele trabalhava para mim. E era muito legal porque era dia estratégico de pagamento. Então eu trabalhava para ele sábado e domingo e no outro sábado e domingo ele trabalhava para mim. Então essa era uma coisa muito legal que rendia pra gente. E você vê, um conselho aí de negócios até para você que vende bala. Tem muito como você faturar aí e fazendo sociedades assim, igual eu fiz com meu irmão nessa época que a gente vendia bala no metrô. Já fez sócio alguma parceria assim, tirando a minha pessoa? Não, cara, mas eu acho super válido. Eu tô aprendendo muito desse mundo aí, você me ensina bastante aqui. Você é mentor dele, você é o meu mentor, você Obrigado. É mentor de uma galera aqui. O episódio tá muito legal, galera. A gente tá fazendo um conteúdo bem bacana lá no YouTube.
Vale muito a pena você que é empresário ir lá assistir. A gente tá com planejamento de trazer mais empresários ali para falar do seu negócio. Então, se você tem interesse, já entra em contato com a gente, né, Mário? Entre em contato com a gente, manda aqui no comentário quem que você quer ver que a gente faz um podcast ou quem você me indicaria para mim até a loja dele para bater um papo. E aí você manda também no direct o número dele, que eu e o Jonathan nós vamos lá fazer uma bela de uma filmagem para você ter um conteúdo aqui também. Seja aí mais um sócio nosso nesse novo negócio de filmagem com grandes empresários aqui do Brasil. É isso. E lembrando que se você quer ter a sua marca também passando na nossa TV, tem disponibilidade, né, Mário? Tem disponibilidade, galera. Chama a gente no direct aqui, ó. Vai começar a passar algumas propagandas, seja também um desses patrocinadores para colocar a tua marca aqui durante o nosso podcast na veia. Voltamos aqui a falar do nosso assunto, que é o efeito borboleta e como ele influencia na nossa vida. E voltando a falar da série, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o césio e eu descobri que ele é usado muito no tratamento de células cancerígenas. Sim. Olha isso, Magno. O mesmo elemento que pode matar pessoas, ele pode salvar vidas dependendo de como você usa ele. Você sabe que 90% eu acho que é muito da minha parte aqui, que eu não tenho o número exato, mas muitos dos remédios para algumas doenças graves são feitos desses bichos perigosos. Uhum. O exemplo da cobra, né? O antídoto do efeito do veneno, olha. Do veneno que salvou quem tem pressão alta. E o próprio veneno da cobra é o antídoto para curar quem foi picado pela cobra. Olha isso. Então, às vezes a salvação da sua vida está em você mesmo. Por quê? Porque você mesmo que prejudica as coisas. Então, se você está naquela situação, se você que está aí, se você acredita que você pode mudar de vida, você pode mudar de vida. Se você tem um sonho e você acha que esse sonho está difícil, só depende de você. Então, você é o próprio antídoto para você poder mudar de vida. Eu falo muito isso. Primeiramente, quem tem que acreditar é você em você mesmo. E depois as pessoas acreditam. Mas eles não vão acreditar mesmo. Sabe por que eles não vão acreditar? O sonho não é deles, o sonho é teu. Eu vou falar para você 3 pessoas que vão acreditar em você, tá bom? Primeiramente, você. Segundamente, você. E terceiramente, Deus. Por quê? Deus ele já acredita em você, mas você não acredita nem em você. Deus ele nos dá o caminho. A gente só precisa ir. E nós somos capazes de mudar a nossa vida. Porque nós nascemos para isso. Deus já fez isso. Deus falou, vou te dar tudo para você. Se só precisa querer receber. Quando a gente nasce, Jonathan, ele já tem um plano para nós. Só que nós precisamos acreditar. Só que nós somos teimosos. Nós queremos fazer o que nós achamos que tem que ser feito. Inclusive, eu também me incluo nisso. Já sofri muito por isso. Então, você que está aí, eu tenho certeza, galera. Se você acreditar em você, você vai chegar em lugar imaginável. Magno, 2 dicas para quem quer mudar de vida, já pegando o gancho. Eu posso dar 2 e você 2? Pode, vai lá, Jonathan. Começa com você com 2. Ande com pessoas melhores que você. E segundo, foque em estudar. Sim. Eu acho que são essas 2 ali. Você pode colocar 2 ali, aprender sobre finanças. Sim. É importante. 2 que vai mudar a tua vida. Primeiramente, você acredita em você. Primeiramente de tudo. E segundo, tem um outro segundo que conta muito. Faça um acordo com a tua família, com tua esposa e com teus filhos. Explique, né, o que você quer fazer, porque às vezes eles não entendem. Não entende, porque quando você chegar e falar assim, poxa, minha mulher não entende, meus filhos não entendem, ele não está entendendo que caminho você quer chegar sem você explicar para eles. E você vai se abdicar de muitas horas sem os teus filhos. Você vai se abdicar muitas horas sem a tua esposa. Então, porque só você está acreditando em você. Quando você conta esses sonhos para a tua mulher e para os teus filhos, ela vai entender a tua ausência. Eu aqui tinha dias, Jonathan, que eu acordava sem ver meus filhos, dormia sem ver meus filhos. Eu dormia com a minha esposa e não falava com ela. Por quê? Ela só me chamava, ela fazia o papel dela. E quando eu entendi isso, mudou totalmente a relação. Então, 2 coisas minhas para mudar a sua vida: acredite em você e no teu sonho. E depois faça um acordo com a tua família.
Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque às vezes o seu sonho tá na sua cabeça, mas você não passou para eles. Então eles não vão entender mesmo se você não explica. Porque o sonho é teu. Talvez eles nem queiram esse teu sonho. Imagina, papai tá trabalhando para levar você para Disney. Mas você perguntou pro teu filho que você quer ir para Disney? Às vezes é só você que quer. É só você que quer. Você tá, vou dar o melhor pro meu filho. Mas você conversou com ele? E o melhor dele é só tomar um café da manhã com você e você brincar de manhã. Às vezes a maioria dos nossos problemas é a gente que cria expectativa demais na pessoa e a pessoa tem outra realidade, né? Se você não conversou com ela, né? Então isso aqui em casa funciona muito bem. Gerou já muitos problemas, tá bom? Porque são 20 anos de empreendedorismo, gerou muito problema. Até eu estudar, o que você falou, estude bastante, eu estudei bastante. E nesse estudo eu aprendi isso que eu estou passando para vocês, tá bom? Também passei pelo momento árduo, mas estamos hoje aqui já passando com mais categoria. Só para vocês entenderem do que a gente está falando, antes da gente começar o podcast aqui, surgiu uma proposta aqui que era quase irrecusável, mas a gente estava debatendo aqui, eu pedi uns conselhos para o Magno, que eu falei, Magno, se eu for, a gente vai arrumar problema em casa. O Magno falou assim, cara, deixa comigo que eu vou te explicar o que vai acontecer, né? Aí ele deu uns conselhos, fala aí, Magno. Porque o que acontece? Qual que é a proposta? A gente montou essa agência faz pouco tempo, então nós somos sócios. E a esposa do Jonathan está grávida. E por algum motivo que eu não sei o que é, hoje ela marcou um compromisso com ele, que ele não me explicou, mas o compromisso é com ela. Então eu expliquei para ele. Expliquei novamente o que eu acabei de falar, Jonathan, você precisa fazer um acordo com ela, porque o momento que você vai passar agora vai ser esse momento do cliente ligar, você ter que trabalhar agora, você ter que ficar ausente. Como ele não avisou a ela, eu falei, então hoje você não aceita o convite, mas já deixa claro isso, que vai ter momento que você vai marcar um compromisso com ela e vai te aparecer um outro para a tua empresa, entende? E não adianta você falar que não vai, porque existe um sonho a ser alcançado e quando ele é dividido com a esposa, ela vai entender isso. Sim, e quando você não vai, os dois perdem, né? Os dois perdem. E tem uma coisa que o Guilherme Bettimol, ele falou isso numa entrevista, ele falou assim, olha, eu fiquei por 10 anos sem praticar academia, eu fiquei por 10 anos sem praticar um esporte, porque ele tinha um sonho. Ele separou da esposa dele porque ele não tinha feito o acordo. E pós ele chegar no acordo, ele voltou, ele casou com a mesma mulher novamente, tá com a esposa dele e com 2 filhos. E aí ele fala de novo, ele fala, o sonho é seu, só que faça o acordo com a tua esposa. Porque nós empreendedores, se deixar, nós queremos trabalhar, eu mesmo sou esse cara. A gente tava ontem, a gente saiu daqui, era 8h35. Exato. Às vezes a gente tá aqui tão focado em alguma coisa que eu vejo a Cris ligando, o Magno, pô, tenho que ir embora. Se deixar... porque qual que é o meu acordo? Eu preciso pelo menos jantar com ela 3 vezes por semana. E tem hora que ontem mesmo eu falei, mano, eu preciso ir embora. Entende? Então isso é o que nós vamos passar. Então isso é o preço que você vai ter dos seus sonhos. Entende? Você vai se abdicar de alguns momentos com a tua família, mas desde que isso seja conversado. Seja alinhado. Seja o mesmo propósito. Seja o mesmo propósito. Não inventa uma mentira pro teu filho. O papai vai trabalhar porque nós vamos para Disney. Não, desse é mentiroso. Você vai trabalhar porque você tem um sonho e você acredita nele, você só não fez um acordo com teu filho. Eu lembro uma vez que meu filho falou assim para minha esposa, mamãe, papai não vai voltar mais para casa? Porque você trabalhava demais. Depois do acordo isso acabou. Então já tem um acordo. Tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou viajar, tal dia eu vou fazer isso. E quando chega no dia, onde você vai mesmo, pai? Sim. Para ver se você vai ficar em casa. Então tá aí, deixa alinhado. Eu sei que você vai errar fazer isso hoje. Já faz isso hoje, John. Vou montar esse acordo hoje. Monta esse acordo lá e assina você e ela. Assina você e tua esposa e tua família também, que é o teu bem maior. Não tem dinheiro no mundo de sucesso se sua firma for lá em cima, se tua esposa e teus filhos não estiverem junto com você. Magno, voltando ao assunto aqui, o foco do tema, né, sobre o efeito borboleta, também entra aquela parte de pessoas que querem plantar e colher rápido e tem pessoas que nem querem plantar e querem colher, né? Sim. O efeito borboleta ele só faz sentido quando você começa uma coisa e você mantém até você conseguir ela. Porque se você desiste no meio do caminho, foi o efeito borboleta ao contrário, né?
Eu vou dar se eu lembrar os 6, eu vou dar 6, tá bom? E tem um outro que são 3 exemplos. Eu vou dar um exemplo como você entender o processo para você chegar onde que você quer. E esses outros 3 exemplos são exemplos que você pode deixar no meio do caminho, mas você também não vai alcançar o teu sucesso. Exemplo, se você quer emagrecer, você precisa fazer o quê? Academia, nutricionista. Se você for comprar uns remédios, você precisa da academia para você repor a massa que você perdeu. Isso leva um tempo. Isso não é assim que você vai conseguir, isso leva um tempo. É um efeito borboleta. Você quer ser promovido numa empresa ou abrir a tua empresa. Você precisa ter dinheiro ou tempo. Você precisa ter tempo para conseguir o dinheiro. Você não pode cortar caminho. Você quer ter um carro bom. Você precisa guardar um dinheiro até você conseguir esse carro bom. São 3 exemplos que você precisa ter paciência para você alcançar. Agora eu vou te dar os 6 exemplos, se eu lembrar. Em qual das partes você vai focar para você ter um exemplo, para você ter um sucesso? O que te anima? Você ter sexo durante o mês, isso te anima, isso te leva, de alguma forma, você tratar a pessoa bem que você quer ter essa relação. A esposa, quem é que seja, precisa tratar bem. Você gosta de trabalhar, você gosta de empreender, isso tem um tempo. Você gosta de mudanças boas, isso gera um outro tempo. Você gosta de estar com a sua família, isso te quer um tempo para você ter essa liberdade. A outra eu não lembro. Então você entende que cada coisa, se você focar nela, ela tem um tempo para ser conquistada. Eu quero ficar com meus filhos no final de semana. Você precisa focar num tempo. Para quanto tempo você vai poder desfrutar disso? Vou dar um exemplo. Eu folgo 2 vezes por mês no final de semana para ficar com a minha família. Eu preciso ter a paciência que, vou dar um exemplo, se é o primeiro e o segundo domingo ou o terceiro domingo. Então, o meu foco ele está interligado no que vai acontecer lá dentro, lá na frente. Isso é a mesma coisa com cada coisa que você quer na sua vida. Por isso que não é fácil, Jonathan. Por isso que leva o tempo. Como a borboleta, né? O efeito que eles falam, como é feito a borboleta, ela não nasce. Ela é diferente do animal que ficou grávida e nasceu. A borboleta, ela começa como uma lagarta, né? Então, por isso que é o efeito. Ela começa uma larvazinha pequena, que é o que a gente está falando desde o começo. Globo rural, galera. Comece, dê o primeiro passo. A borboleta começa como uma larva, vai. Tem a metamorfose lá e ela vira outra coisa, ela voa. Olha isso, eu sei que ela rasteja, mas ela vai, segue todo o processo e vira uma coisa totalmente diferente do começo, né? E você vê que toda borboleta, ela é diferente uma da outra. Isso é a mesma coisa se você se comparar como empresário e como as pessoas chegaram a cada sucesso. O sucesso dela não quer dizer que o seu vai ser igual a ela, mas você vai fazer uma coisa que é igual. É um processo. Sim. Se qualquer pessoa que você conversar, todo mundo passou por esse processo, John. De você aprender, de você falar melhor, de você estudar, de você fazer o acordo. Isso pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 meses. 5 meses. Por exemplo, tem borboletas que vivem 1 dia, Magno. Olha isso. Olha isso. Todo um processo e ela só dura 24 horas. Uau. Pra gente é pouco tempo, mas pra ela foi uma vida inteira, Magno. É o nosso caso, é a vida toda, cara. Você não para nunca. Você não para nunca. E você vê que ela nasce, ela sai pra todo lado até alguém chegar e matar ela ou acabar as 24 horas dela. Mas você vê que todo momento ela lutou. Ela parou numa planta, ela entrou dentro de uma casa, ela sentou em cima de algum bicho, ela passou pra todo lado. Você passa no jardim, você vê aquele monte de borboleta, ela correndo pra todo lado. Entende que o processo é o mesmo, é que nem a gente, empresário, você passa por toda a área. Então você sabe sobre administração, você sabe sobre venda, você sabe sobre marketing. Você conversa com conversa com o vendedor, conversa com o churrasqueiro. Então isso é a mesma coisa que a borboleta. Então você que está aí, acalme teu coração, mantenha o teu processo, foco no que você quer, foco no teu objetivo que você vai chegar lá e tenho certeza. E quando chegar, comenta aqui pra gente que você chegou no teu objetivo.
É isso, galera. Bom, o papo tá incrível, Magno. Isso é Muito muito conhecimento. Se a galera chegou até aqui, eu tenho certeza que eles curtiram muito, né? Isso é a gente muito tá bom. chegando no final aqui e aí eu queria contar uma fábula e queria que você contasse uma também sobre o efeito borboleta. Beleza, manda bala, Jonathan. Então, ó, galera, só pra gente resumir aqui tudo que a gente falou, né? Eu vou contar uma historinha aqui. Um homem estava andando numa estrada e viu um prego no chão. Ele pensou, não é problema meu, e continuou andando. Depois passou um cavalo, pisou no prego e se machucou. O cavalo caiu, o cavaleiro não chegou a tempo. Isso lhe causou um atraso numa mensagem muito importante, que causou a perda da guerra. Tudo por causa de um prego que alguém ignorou, Mário. Olha isso. Então, a mensagem que a gente quer passar aqui é que não deixe para depois, todo detalhe importa. Preste atenção no que tu tá plantando, né? Porque um prego, né, mudou toda uma história, cara. Que é igual o Césio. Um pozinho mudou a vida de centenas de pessoas. Quer falar a sua? Eu quero continuar com esse assunto, que é o importante quando você pensa somente em você, né? Olha o que você acabou de falar sobre o cara que ele não viu o prego e não tirou. E deixou pra lá. Tem um filme no começo do Homem-Aranha que acontece esse efeito também. O cara não paga ele e ele vai retribuir com a mesma vingança. E o bandido que roubou os jogos foi o bandido que matou o tio dele. Sim. Foi um efeito borboleta terrível. Olha esse efeito borboleta que eu vou contar pra você. Um rapaz, isso é verdade, tá bom, gente? Isso não é uma parábola, isso é verdadeiro. Ele foi fazer uma palestra, primeira palestra dele. Previsão, 120 lugares cheios. Chegou lá, apenas uma pessoa. Ele falou assim, eu vou entregar o meu melhor. E foi lá, ele deu 1 hora, uma palestra maravilhosa para uma pessoa. Essa pessoa levantou, aplaudiu ele, gritou e foi falar com ele. Falou, meu amigo, parabéns, a tua palestra foi maravilhosa, que entrega. E ele falou, muito obrigado. Aí o espectador falou assim, posso te falar uma coisa? Ele falou, pode. Por favor, não vá embora, que eu sou o próximo palestrante. Então... Uma pessoa na plateia, Mário. Uma pessoa na plateia, ele entregou o melhor. E o rapaz foi lá agradecer a ele, mas pediu a ele, fique na minha palestra que eu também vou entregar o melhor. Então, é isso aí, Jonathan. Na vida da gente é assim, acredite na outra pessoa, acredite no conselho que te dão, mas lembre de uma coisa, tudo isso só é válido se você acreditar em você mesmo. Beleza, galera? Então estamos aqui finalizando, vai, Jonathan. Galera, chegamos ao final aí de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado demais. Eu me diverti muito, Mário. E eu, cara, então já não vacila, não seja vacilão. Já dá aí um clique na gente, segue a gente, compartilha com a galera. E lembrando, galera, cada vacilada que você dá, eu pergunto pra você. Se você ganhar, quem tá com você que vai ganhar? Mas se você perder, quem vai perder com você? Valeu, galera. Até a próxima semana. Magnus Grill na veia.